Olá, sou Cláudia Pamplona, trabalho há mais de 15 anos com a reabilitação e dependência química. E a busca pela terapias integrativas foi uma forma de agregar um resultado mais eficaz para os meus atendidos. E nessa busca, eu entrei para a faculdade para estudar medicina tradicional chinesa, que foi um presente não só para os meus atendidos, mas principalmente para mim, conhecer toda essa maravilha desse universo. E quando a gente começa a falar de energia, de universo, a gente atrai todas essas coisas positivas. E assim foi o Reiki. Eu não o conhecia, mas de estar buscando, de estar estudando, eu fui privilegiada de conhecer o Sensei Sidney, meu mestre, que com muita gratidão eu agradeço por participar dessa maratona do Reiki pelos 101 anos. E com esse sentimento de gratidão, eu quero iniciar pelos princípios do Reiki, que foi transformador na minha vida. Eu que inicialmente achava que eram frases afirmativas, que fazia apenas parte de um rito, de uma prática. E eu não percebi o quanto silenciosamente essa energia transformadora do amor começava a transformar o meu coração. Só por hoje sou calma, só por hoje confio, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho com honestidade, só por hoje sou bondosa com todos os seres. E com esse sentimento de gratidão, eu pude observar o que o Reiki vinha fazendo na minha vida. Então, inicialmente, eu estava numa fase no trabalho onde o estresse, a fadiga, a exaustão me consumia. Eu passei a tomar um antipertensivo pela manhã, passou para 2, depois 2 vezes ao dia. Então, o meu dia era o resultado de 4 antipertensivos. Então, é importante falar da transformação do Reiki na minha vida, porque quando eu comecei a trabalhar, a aplicar o Reiki, os primeiros benefícios que essa técnica maravilhosa fez foi comigo mesma. Então, no corpo físico, eu estava livre da hipertensão, eu abandonei os meus remédios. No campo emocional, isso começou a me trazer um relaxamento, a melhora do sono, essa paz interior, no relacionamento pessoal e interpessoal. Então, essa questão do estresse, dessa fadiga, desse cansaço, isso me trouxe um alívio imediato, com as primeiras meditações que acontecia com o Reiki. E depois, o mais, como é que eu posso falar? Gratidão mesmo. É de você trabalhar essa energia, aquilo que você envia para o universo, que o universo te devolve. Então, quando eu comecei a trabalhar os meus pensamentos, eliminar as crenças limitantes, porque o Reiki é essa força que trabalha no teu mental também. Ele vai aonde você tem mais necessidade, é uma energia inteligente e que até daquilo que está no teu subconsciente, no teu inconsciente, que você não tem conhecimento, ele vai. E eu imaginava terminar a faculdade, me especializar numa terapia para eu começar a atender. E tudo começou a chegar a partir dessa automedicação,
dessa auto-aplicação, as coisas começaram de fato a acontecer. A minha vida começou a ser movimentada. É esse fluxo de ti. E aí eu fui convidada a dividir uma sala e inicialmente nesse espaço terapêutico em que eu atuo até hoje, eu fui convidada, eu iniciei trabalhando apenas com Reiki. E era impressionante como todas as pessoas que eu atendi, nenhuma não se tornaram gratas por esse relaxamento, pela melhora que o Reiki proporcionava. Então, iniciei falando do Reiki porque foram essas mudanças, né? Fora não gostar de animais, eu não gostava de animais. E gato, por exemplo, era algo que eu não gostava. E hoje eu tenho 3. Então eu sou imensamente grata. E essa gratidão eu quero então partilhar com cada um de vocês. Eu acredito que nessa maratona, onde reúne muito mestres, pessoas que já estão com Reiki há muitos anos, e o meu pequeno saber, com alegria, que eu quero partilhar. E iniciar com a medicina tradicional chinesa, a qual eu venho trilhando esse caminho e estudando. Porque eu acredito que assim fica mais fácil da gente compreender a auriculoterapia nessa associação com o Reiki. Então, na medicina tradicional chinesa, a primeira coisa que nós precisamos é desconstruir dos nossos conceitos ocidental para conseguir compreender um pouco da cultura, da filosofia que o povo oriental tem. Né? O povo oriental ele não trata a doença, ele trata a causa, eles trabalham com essa prevenção, com o cuidado à saúde. E a base da medicina chinesa está, então, no Tao, nesse conceito taoísta do Yin e do Yang, dos 5 elementos. Então, os cientistas chineses, até porque a medicina chinesa é uma medicina milenar, vamos colocar aí há mais de 4.000 anos, então tudo era observado a partir da sua volta, do que acontecia no seu corpo, do modo, como eles viviam, a observação da natureza, do dia, da noite, das estações do ano. Então, a base da medicina tradicional chinesa está nos conceitos taoístas, o Yin e o Yang, esses fluxos energéticos, e no principal foco de que o indivíduo ele é parte integrante do universo. Então, é sobre esse conceito se baseia todas as especialidades da medicina da China. Então, as indiferentes terapias, elas vão sempre partir desse norte, das polaridades do Yin e do Yang, desse Tao, e sempre nesse olhar holístico para cada indivíduo. E nós não somos pessoas soltas no universo, mas tudo está integrado. Assim, então, nós vamos desde o grande clássico, né, o compilado da medicina tradicional chinesa, que é o clássico do Imperador Amarelo, ele vai nos orientar nesse caminho a partir do Yin, do Yang, como ele passa, ele ser observado, a entender que que esse Qi, que é a força primordial
é essa energia, do universo. Nada acontece, né? Nenhum ser existe, acho que essa é a palavra, existe sem essa energia vital do Ki. Então, Ki é esse sopro de vida. E ele vai trabalhar nessa polaridade do Yin e do Yang, e outras energias vão classificando outras energias, mas tudo a partir dessa polaridade, né? Apesar de ter esse duelo, mas elas são interligadas, vamos assim dizer, né? Não dá para a gente ir se aprofundando muito, até por questão do tempo, mas para aqueles que estão assistindo, os convidados dessa maratona do Reiki, e que não têm esse conhecimento, fica aí esse desejo, e que eu espero que dê sede desse conhecimento. Então, a gente vai atribuir ao Yang tudo que é alto, o que é claro, o céu, o agudo, o superficial. E aí nós vamos ter o Yin, a parte inferior do corpo é Yin, a parte superior do corpo é Yang, o dia é Yang, a noite é Yin, o masculino é Yang, o feminino é Yin, o agudo é Yang, o crônico é Yin, a parte dorsal do nosso organismo é Yang, a parte ventral é Yin, e assim vai se caracterizando e se desenvolvendo todo essa questão até do diagnóstico. A busca é sempre para esse caminho do equilíbrio. Esse é o caminho certo, né? Entrar esse Yin e Yang, eles estejam nessa harmonia. E é esse desequilíbrio que vão causar as patologias, né? Os invasores. Então, compreender que na medicina tradicional chinesa nós temos o objetivo dessa harmonização desse fluxo de energia, e a partir dela nós vamos ter a energia ancestral, que é o nosso sopro de vida, aquela que recebemos diante da concepção. Aí, a partir daí, a gente necessita da energia do alimento, porque é o que vai nutrir o nosso corpo. E nós temos a energia Wen, que é aquela nossa energia defensiva do nosso sistema imunológico, para nos proteger desses invasores. Então, essa relação desse equilíbrio vai fazer com que tudo caminhe nessa perfeita harmonia. A partir daí, nós vamos ter o outro pilar da medicina chinesa, que são os 5 elementos. Então, nós temos a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que são outras observações desses elementos. Esses elementos são movimentos a partir dessa energia de Yin e de Yang. Todo ser, ele é composto desses 5 elementos, e na sua perfeita harmonia, tudo vai fluir de maneira agradável. Mas por conta do nosso trabalho, das doenças, das nossas atividades, nós vamos
criando esse desequilíbrio de yin e de yang, e aí um elemento ele vai ficar, na medicina chinesa nós chamamos ou em deficiência, ou em plenitude. As diversas terapias da medicina tradicional chinesa, elas têm por objetivo manter o equilíbrio desse fluxo de Qi, né? Então é esse equilíbrio que vai nos gerar essa vida saudável, essa vida em harmonia, porque tem esse olhar, esse cuidado para o corpo mental, emocional, espiritual e físico. Assim, então, a gente vai ter também um pilar muito importante dos 5 elementos, que são madeira, fogo, terra, metal e água. Cada elemento ele vai ter a sua característica, sem esquecer que esses elementos, a partir desses cientistas que foram observando na natureza, eles funcionam sempre nesse conjunto desse equilíbrio de yin e de yang, e eles são energias cíclicas que estão sempre nesse movimento, nessa mutação constante. Cada indivíduo, nós temos por base esses 5 elementos. E devido à nossa vida agitada, ao nosso estresse, à nossa doença, a gente vai causando esse desequilíbrio. E aí, a baixa dessa imunidade, a chegada desses invasores, e isso vai propiciando para que o nosso organismo ele fique em deficiência ou plenitude de yin e de yang. Através dos 5 elementos, a gente vai ter esse ciclo de geração. Então, madeira é mãe do fogo, o fogo é mãe da terra, terra é mãe do metal, metal é mãe da água. E aí temos o ciclo de dominância, onde a gente tem a madeira, que ele tem o domínio sobre terra, terra que tem o domínio sobre a água que tem o domínio sobre o fogo que tem o domínio sobre o metal que tem o domínio sobre a madeira. Então, a partir desse conjunto de elementos, a gente vai conseguir fazer uma melhor avaliação. Então, cada elemento vai ter sabor, horário, uma avaliação que eu vou conseguir, a partir daí, ver qual é o desequilíbrio. Assim como cada elemento ele tem os seus órgãos e as suas vísceras, chamadas de Zhang Fu, representantes desses elementos. Então, o elemento madeira tem o fígado e a vesícula biliar, o fogo, o coração e o intestino delgado, a terra, o baço, pâncreas, né, e o estômago, a água, o rim e a bexiga, o metal, pulmão e intestino grosso. E cada um desses elementos eles vão ter várias características de cor, de sabor, e a partir deste conjunto é possível então fazer essa avaliação do que está em desequilíbrio. Então, de forma bem resumida e simplificada, falei um pouco da preciosidade que a medicina tradicional chinesa nos deixa, né, como um legado até nos dias de hoje. Então, são através desses pilares que todas as especialidades da medicina da China, elas norteiam as nossas avaliações
umas infinidades de diagnósticos, mas sempre voltando para essa base. E aí, então, eu quero iniciar com a terapia do Reiki, que foi quem de verdade ganhou o meu coração. O Reiki é essa energia transformadora de amor que nasceu, né, a sua origem por volta aí de 1922 por Mikao Usui, um monge budista, e que a partir dele ele começou a fazer esse trabalho, né, de meditação, de trabalhar com essa energia cósmica, de nos ensinar através desse caminho da felicidade, meditando através dos princípios do Reiki. O Reiki é essa técnica de imposição de mãos, essa energia inteligente que você pode tanto fazer a auto-aplicação como a aplicação nos animais, nas plantas, em outras pessoas, propiciando esse relaxamento profundo, a melhora de transtornos mentais, de problemas emocionais, e tudo a partir desse fluxo de energia. Então, quem vai alimentar agora nessa questão do Reiki, desse direcionamento, são os chakras. Então, o Reiki, ele promove esse relaxamento em todos os níveis do nosso corpo através desse alinhamento dos chakras. Então, o que são chakras? Chakras são os nossos centros de energia, né? Essa entrada e saída de energia que permite o nosso fluxo dessa energia vital, o fluxo Chi. Então, nós temos os nossos 7 chakras principais. Então, nós temos o chakra base, né? O chakra raiz, que ele está localizado na base da coluna, representado pela cor vermelha. Ele representa a conexão do ser humano com o planeta Terra, com o mundo material, está relacionado com a sobrevivência. Esse chakra, né, da força, do fazer, né, do realizar. E aí a gente tem o segundo chakra, que é o chakra umbilical, caracterizado pela cor laranja. É o chakra que está relacionado com a nossa sexualidade, com a reprodução, com a curiosidade, com o prazer material. Seguindo, a gente tem o terceiro chakra, que é o plexo solar, pela cor amarelo. Ele representa a personalidade do ser humano, está relacionada com a qualidade da nossa vitalidade, do aprender. Depois o chakra cardíaco, que é onde estão as nossas emoções, representado pela cor verde. Representa o amor incondicional. Ele é a ligação da energia dos chakras inferiores e superiores. E é nesse chakra que está toda a nossa emoção, da nossa energia. E aí a gente tem o chakra laríngeo, localizado na garganta, representado pelo azul claro. Ele representa a nossa comunicação, a criatividade. Está relacionado também com o paladar, com a audição, com o olfato. A gente tem o chakra frontal, representado pela cor azul índico, e ele é o chakra que é responsável pela nossa intuição, pela nossa vidência. E finalizando então o sétimo chakra, que é o chakra que está acima da nossa cabeça, que é o chakra coronário, representado pela cor violeta,
é o chakra do conhecimento, é o chakra da consciência, da visão do universo, é o chakra que nos conecta com a força superior, né? E falando ainda de energia, sou muito grata ao universo, e aí aproveito para deixar o meu agradecimento para Camila Barreto, a quem eu me matriculei no curso para estudar auriculoterapia. Foi um outro presente que o universo me permitiu estudar. E a auriculoterapia, a medicina tradicional chinesa, ela vai fundamentar nessa relação dos canais energéticos, né, nos canais dos meridianos. Ela é um microsistema da acupuntura. E algo muito interessante é que quando o pavilhão auricular, ele tem áreas inervadas, e é exatamente esses estímulos que são dados nesses pontos que levam essa transmissão ao sistema nervoso central. E quando isso começou a ser estudado, sistematizado, a medicina ocidental nem perto estava de apresentar os estudos, né, dessa ramificação dos nervos, da circulação sanguínea. Não existia nada disso. Então, para nós compreendermos, esses são canais da acupuntura, dos meridianos, e aqui o pavilhão auricular. Esses canais, eles chegam, né, e eles aí se encontram a partir da orelha. Então, outra contribuição muito importante para a auriculoterapia foi o Dr. Paul Nogier, um médico francês, que ele começou a estudar novos pontos através, né, da neurofisiologia, de todas essas inervação, desses estímulos através de frequências em que tinha essa resposta no sistema nervoso central. E aí ele fez essa representação do homúnculo, que é o feto invertido na orelha, onde a cabeça está localizado aqui no lóbulo, né? Então, todos esses estudos da auriculoterapia, em que vai estar baseado também através dos 5 elementos, onde você tem a capacidade de, através de uma anamnese, compreender o perfil bioenergético daquele que você vai atender, fazer essa avaliação do diagnóstico da língua, do pulso, encontrar dentro desse pentagrama dos 5 elementos qual é esse órgão, esse elemento em desequilíbrio, e conseguir então, através desse pavilhão auricular, você conseguir tratar. E é incrível o resultado. Então eu comecei a atuar com essas duas terapias, o Reiki e a auriculoterapia. Inicialmente, esse trabalho acontecia de acordo com a vontade do interagente, ou quando eu orientava aquela... olha, o Reiki vai te trazer um excelente resultado, mas eles eram feitos de formas individuais. E a minha experiência de utilizar o Reiki e a auriculoterapia iniciou quando eu recebi no meu consultório um interagente totalmente desequilibrado emocionalmente, fragilizado, e eu não conseguia iniciar uma anamnese porque ele chorava, ele parava, muitos pensamentos negativos,
E aí, diante daquele quadro, daquela fragilidade emocional, eu ofereci então a prática do Reiki. Ele aceitou. E foi imediato essa estabilização emocional. Porque eu já havia aplicado em muitas pessoas. Elas estavam com algum desequilíbrio, alguma tristeza, mas nenhum no estágio em que esse rapaz chegou no consultório. E aí, ao terminar a aplicação do Reiki, ele estava sereno, ele estava relaxado. E foi a partir daí que eu consegui fazer a anamnese adequada. Eu fiz, então, a auriculoterapia. Porque, inicialmente, ele veio para o atendimento com a auriculoterapia. E a resposta que ele me apresentou na semana seguinte foi inacreditável, né? No quadro da melhora, da insônia, da crise de ansiedade, ele chegou com várias metas estabelecidas, e a partir daí, então, eu comecei a estudar também os chakras no pavilhão auricular. E aí, a partir desse momento, eu comecei a não mais fazer as técnicas separadamente, mas incluir no pacote e iniciar com o Reiki. Então, entendendo que a auriculoterapia é esses canais energéticos dos meridianos, e que o Reiki, ele é esse fluxo de Chi, então eu tenho o Reiki, que ele faz esse desbloqueio dos canais aonde tem, e aí todo estímulo que eu faço no pavilhão auricular, ele me apresenta uma resposta muito mais eficiente. Então, eu comecei a observar que dentro desses estudos clínicos, as queixas apresentadas, quando eram tratadas, fazendo esse pacote do Reiki e seguida da auriculoterapia, na semana seguinte, o interagente voltava muito melhor, a ponto de fazer um estudo de uma paciente com osteoporose na coluna, e eu tive todo o cuidado de avisar que isso a medicina tradicional chinesa, ela é complementar, ela é integrativa, da mesma forma que o Reiki é um alívio, que não substitui todos os cuidados e o tratamento médico, que deve continuar. E ela voltou encantada, porque foi uma semana que ela passou sem dor. E quando eu fazia essas técnicas separadamente, eu não alcançava o mesmo resultado que eu alcanço hoje fazendo essa associação. E aí, conforme as queixas principais elas são apresentadas, e a partir, né, dos chakras, eu consigo também, com a caneta de cromoterapia, fazer... A lâmpada aqui não vai deixar agora aparecer a mudança de cor, mas fazer essa ativação dos chakras também auriculares. Então, essa é a minha gratidão. Muito obrigado, mestre Sensei.